Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre arquitetura empresarial. Gostaria de aproveitar também a oportunidade para convidar vocês a se inscreverem no canal do Pou Professor, dar seu like e divulgar o nosso trabalho. Isso é muito importante para continuarmos apresentando com qualidade as nossas informações. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula de hoje. Primeiro, as definições. Uma estrutura organizacional, ela pode ser entendida como um modo que as instituições se estruturam e se organizam com o objetivo de atingir sua missão, sua visão e valores. Essa organização compreende como as atividades são atribuídas e gerenciadas entre os diversos setores que as constituem por meio dos níveis hierárquicos existentes. A estrutura organizacional designa as relações formais de subordinação, que incluem o número de níveis e a própria hierarquia e amplitude do controle de gerentes e supervisores que as contém. A estrutura identifica o agrupamento de indivíduos em departamentos e de departamentos na organização. E inclui ainda um projeto de sistemas para assegurar a efetiva comunicação, a coordenação e integração de esforços entre esses departamentos. Então, essa estrutura organizacional, ela dificilmente pode ser considerada finalizada, pois esse mercado em que a gente se encontra e a concorrência requerem um dinamismo nas empresas, exigindo que sejam feitas mudanças constantemente, objetivando a adaptação ao cenário do momento. O desenho ou a organização da organização, ela está relacionada à eficiência, como a organização atua no ambiente, envolve a tecnologia, envolve o aperfeiçoamento do formato organizacional e a otimização de fatores cruciais e a arquitetura física e pressupostos fundamentais. A estrutura organizacional representa as responsabilidades e autoridades dos setores que integram a sua instituição, sendo que essa integração pode ser representada por meio de um organograma. Os processos organizacionais são atividades interrelacionadas realizadas pelas organizações que visam atender a determinadas questões com o objetivo de integrar valor ao cliente. Essas atividades são realizadas para transformar entradas em saídas por meio de apoio de recursos humanos, manuais e procedimentos, materiais e métodos, equipamentos e tecnologia. Como características dos processos organizacionais, nós temos aí as definições de Davenport. Primeiro, objetivos bem definidos e alinhados ao negócio da organização. A definição dos recursos necessários para a execução das atividades do processo, a medição e monitoramento do desempenho que buscam a melhoria contínua e a apresentação de resultados que geram valor ao cliente. A estrutura hierárquica dos processos organizacionais pode ser dividida em macroprocessos, que é uma forma de processo guarda-chuva localizado em níveis mais elevados, porque envolve mais de uma função na organização e geralmente impacta os demais processos. Nesse caso, o macroprocesso pode ser dividido em vários subprocessos. Temos aí os subprocessos, que representam a divisão de um macroprocesso em processos com objetivos específicos e bem definidos, que visam atingir o planejamento organizacional. Esses subprocessos são responsáveis por transformar as entradas em saídas por meio da execução de diversas atividades, diversas tarefas. As atividades definem as operações e as tarefas executadas dentro de um processo para alcançar alguns dos objetivos específicos estabelecidos, isto é, eles produzem um resultado específico que serve de apoio para a conclusão de outros processos. Considerando ainda os tipos de estruturas organizacionais, nós temos as estruturas lineares. A estrutura linear é uma estrutura mais antiga
Ela é tradicional, rígida e bem simples e que teve sua origem na organização militar. É um modelo verticalizado, baseado na autoridade linear de cima para baixo, top-down, ou seja, ela se inicia na alta administração e vai descendo de nível em formato de pirâmide. Nós temos a estrutura funcional, que é o princípio da especialização de funções, especializa o colaborador e o chefe é um especialista, usa a função para definir as áreas de responsabilidades, por exemplo, departamento comercial, departamento financeiro, departamentos técnicos e assim sucessivamente. Temos também a estrutura staff, que combina as estruturas linear e funcional, mas predomina a estrutura linear. Os órgãos que executam atividades fins em uma organização são considerados linha, e os demais são considerados staff. A finalidade é juntar os pontos positivos das duas e minimizar os pontos negativos. Vemos também estruturas por processos. Uma estrutura organizacional por processos se caracteriza por uma gestão voltada para a entrega final de produtos e serviços que são realizados por meio de processos ao longo da cadeia de valor. O objetivo é fugir de uma gestão baseada em departamentos separados e desconexos ou entravada pela distância entre níveis hierárquicos. Essa estrutura permite que os funcionários entendam o processo como um todo, valorizando o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade individual e a vontade de fazer um trabalho melhor sempre. Na estrutura por processos, cada processo flui por todas as áreas organizacionais de forma horizontal, do início ao fim, processo ponta a ponta. Nesse caso, são requeridos especialistas de áreas diferentes para que o processo seja executado completamente e seu produto ou serviço seja entregue de maneira uniforme. Já na estrutura com base em projetos, nós temos como resultado do desenvolvimento do projeto como um grupo de atividades com tempo de duração pré-definidos e profissional contratado especificamente para cada projeto. Deve ser utilizada quando existem muitas pessoas ou organizações envolvidas, interdependentes, plano sujeito a mudanças, dificuldade de prognósticos, exigência de clientes e estrutura organizacional rígida. Já a estrutura matricial combina a estrutura funcional e a estrutura baseada em projetos ou produtos. Conta com duas dimensões, os gerentes funcionais e os gerentes de produtos ou projetos. O objetivo é satisfazer as necessidades organizacionais de especialização e de coordenação. Nesse sentido, a coordenação lateral é priorizada e a cadeia de comando e coordenação vertical se torna enfraquecida. Aqui um exemplo de estrutura matricial. Temos ainda a estrutura comissão ou colegiado. Essa estrutura se caracteriza pela pluralidade dos membros que dividem a responsabilidade, embora não caiba a eles o poder decisório maior. Embora prevaleça a vontade da maioria, cabe ao chefe executivo a responsabilidade pelo que for decidido. E a estrutura divisional, que é formada por divisões separadas e autossuficientes. Cada divisão é responsável por um produto ou serviço de acordo com os objetivos da organização. A estrutura pode ser por clientes, por produtos ou serviços, a localização geográfica por projetos ou por processos, entre outras possibilidades. A estrutura com base em função, que agrupa os colaboradores em departamentos conforme a sua função, vendas, marketing, financeiro,
diretoria, recursos humanos e outros setores que já são conhecidos dentro da organização. Geralmente, cada um dos departamentos mantém o foco em desempenhar da melhor maneira possível as suas funções, as funções que lhes são atribuídas. Aqui um exemplo de uma estrutura com base em função. Integração de processos. A integração de processos consiste em centralizar as informações e a estrutura de todos os processos em um único sistema. A integração entre os processos organizacionais proporciona uma grande melhora na comunicação entre as áreas e permite ainda identificar problemas que precisam ser trabalhados ao longo do tempo em toda a estrutura organizacional. Na integração dos processos, a tecnologia da informação e da comunicação, as TICs, elas vêm se tornando um elemento fundamental nas organizações, e isso possibilita o apoio no processo decisório e, consequente, melhoria da produtividade e do posicionamento competitivo da organização. Essa integração de processos, baseada nas TICs, melhora muito o fluxo das informações. Com a colaboração, que garante os resultados, nós temos aí a TI como suporte ao processo de gestão e à concepção dos produtos. Esses processos suportam informações que são coerentes e relevantes e também suportam informações que sejam relevantes aos produtos. Essas informações suportam toda a estrutura de colaboração das informações e realimenta esse processo continuamente. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Sempre é bom reforçar a importância de verem o nosso material em nossa sala de aula virtual, onde vocês vão encontrar um maior detalhamento do que foi apresentado aqui. Agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!